Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar eu queria agradecer a todas as orações que fizeram pelo bom êxito da nossa reunião Assembleia dos Bispos do Brasil. Durante 10 dias nós ficamos lá em oração, em estudo, em discussão, para encontrar os melhores caminhos possíveis para os problemas da igreja de hoje, na igreja no Brasil hoje. Claro, a imprensa sempre acaba explorando coisas acidentais. Houve um instituto que apresentou um trabalho, um trabalho que não foi nem discutido, nem votado, que foi assinado pelos autores. No entanto, alguns jornais apresentaram um documento da Conferência Episcopal, criando assim alguns problemas, mas a coisa era muito clara. Do outro lado, também algumas coisas, evidentemente, são soluções possíveis de problemas bastante complexos. E, evidentemente, se nós, como cidadãos e como, acima de tudo, amantes da nossa pátria e, afinal, observantes do quarto mandamento, que nos manda amar a terra em que nascemos, propunham ou possibilitavam soluções com mais ou menos conflitantes, ou pelo menos diversas. Mas o principal foi exatamente nesta linha do terceiro milênio, ver quais eram as nossas condições atuais de comunicação dentro e fora da igreja e ver como nós podíamos usar todos esses recursos para anunciar o Evangelho. E, aliás, uma coisa bastante bonita, como o episcopado de um modo geral, e particularmente do Norte e Nordeste, reconheceu o poder evangelizador da televisão, agora configurado associado na nossa rede Vida. E foi assim que, de fato, se tomou uma decisão de apoiá-la, evidentemente ajudando uma alma que caminha devagarinho ainda, como uma criança, dando os meus passos, mas que já tem apresentado ao nosso povo realmente uma força extraordinária de quase reerguimento da nossa fé e da nossa catequese e evangelização. Outras coisas também foram tratadas mais ou menos simples. De qualquer modo, eu creio que o resultado foi bastante positivo e aos poucos nós vamos ver os frutos que vamos recolher deste encontro de 300 bispos brasileiros. A liturgia de hoje nos faz pensar num tema que é de uma importância transcendental: o amor. Agora, domingo que vem, vamos comemorar a ascensão de Nosso Senhor ao céu. O Filho de Deus volta ao Pai. Mas no domingo seguinte, vamos viver Pentecostes, isto é, a vinda do Espírito Santo, que entra na igreja como a sua alma, a sua animação. E, afinal de contas, como diz São Paulo, o Espírito Santo é o amor de Deus derramado no coração dos homens. Valia a pena, então, parar um bocadinho para seguir a linha das leituras. Em primeiro lugar, São João nos lembra uma coisa importante, que o amor vem de Deus. E ele afirma mais ainda que Deus é amor. É claro, nós não estamos agora dando essa palavra em sentido gasto, surrado e muitas vezes sujo com que o mundo emprega. Na verdade, quando se fala em amor, tantas vezes, no máximo é um egoísmo assim, mais ou menos destilado. Porque, na verdade, as pessoas não amam, elas se amam nos outros. Eu te amo até que tu me satisfaça. Eu te amo até que tu não me desagrade. Eu te amo, na verdade, eles não amam.
Porque como diz o São João, amar é dar-se. E Jesus, no próprio evangelho, vai lembrar que a maior prova de amor é dar a vida. Amar é dar-se, é sacrificar-se. Amar é consagrar-te, é sair de si. E quando ele, São João, na primeira leitura, vem dizer, afinal de contas, o que é o amor de Deus, deixa bem claro, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou seu Filho como reparação pelos nossos pecados. Repare uma coisa interessante, quando nós amamos, nós estamos buscando alguma coisa que é bom, alguma coisa que é bom. Nós podemos amar uma pessoa má, verdade, mas não pela sua maldade, pela bondade que ela nos pode prometer, pela conversão que é possível realizar. A mãe ama o filho, mesmo que seja imperfeito, defeituoso, de alma e de corpo, porque ela sempre supõe que o seu amor é transformador, é capaz de modificá-lo, é capaz de criar uma situação nova. E essa força criativa do amor é que faz com que nós amemos até uma coisa que não seja tão boa, mas pela razão de bondade que sonhamos, às vezes até nos iludimos em encontrar nela. O pai Antônio Vieira dizia que quando se vê com amor, até o corvo é branco. Quer dizer, o amor pode nos iludir, claro, mas ele sempre transforma a realidade. É a que se dirige. Ora, quando nós fazemos uma comparação entre o amor humano e o amor divino, percebemos logo que o amor humano busca aquilo que é bom. E ninguém pode amar o mal. Eu posso amar alguém pela promessa de bem, mas amar o mal em si é impossível. Amar aquilo que é bom ou que nós achamos bom. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não ama aquilo que acha bom, mas ele faz bom aquilo que acha. Quer dizer, amar não é simplesmente encontrar um objetivo agradável ou, quem sabe, gratificante para o nosso coração. Não. É fazer com que o nosso coração transforme em bondade todas as coisas. Por isso que nós dizemos que uma criança que não foi amada, ela dificilmente vai aprender a amar. Porque exatamente é o amor que vai dar profundidade, grandeza ao seu coração. Para nós amarmos é necessário que sejamos antes amados. E aí vem toda essa beleza da doutrina de São João, quando diz que aquele que ama realmente no sentido pleno, de uma dedicação total aos outros, este vem de Deus, porque só Deus ama assim, e só Deus dá ao coração humano as condições dele poder amar dessa maneira. Às vezes nós encontramos em autores uma definição muito profunda e mais do que bela da caridade. Amar é realmente amar com o coração de Deus. Fora daí, há muita imperfeição e muita miséria misturada a esse amor. Nosso Senhor diz claro no Evangelho: não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E é interessante que ele não ficou só nisso, não. Ele vai dar a vida pelos seus inimigos, por aqueles que o estão crucificando. Quando ele olha para aquela gente e percebe que não pode falar com eles, porque o ódio o zela o coração deles. E então se dirige ao Pai. Se ele dissesse àqueles homens que estão ali, eu os perdoo, eles diriam na cara dele, porque não tem nem consciência do mal que estão fazendo. E absolutamente não tem a mínima vontade de mudar.
Mas, mesmo assim, Nosso Senhor não desiste deles. Não fala com eles porque o diálogo é impossível, mas fala com o Pai. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E ele realmente desculpa todos os nossos erros e as nossas misérias, porque ele nos ama. Como a mãe é capaz de desculpar todas as malcriações e via todos os desvios de seu filho, exatamente porque ama seu filho. E ele quer que nós nos amemos desta forma. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não se trata de um amor qualquer. E por isso nós dizemos que um cristão vale a sua capacidade de amar. Aliás, não vale só para o cristão, mas vale para todo homem. O homem vale a sua capacidade de amar. É claro que ele vai valer também o objeto do seu amor, mas sem dúvida alguma, nenhum objeto merece a doação, a entrega total do coração do homem. E por isso que ele sempre acaba valendo mais que aquilo que ama quando nós, os que por isso nós precisamos amar em Deus a todas as coisas, para que o nosso amor não tenha limites. Todos nós diz uma coisa tão bonita, já não os chamamos servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus realmente nos chama amigos, pois a nós ele deu o seu coração. Não tem segredo nenhum para nós. Nessa doação total é que vai realmente não só caracterizar o amor, mas fundar a amizade. E assim eu posso frutificar. E aqui alguma coisa que valeria a pena lembrar. Nosso Senhor disse o seguinte, que é preciso que nós nos amemos para que a nossa alegria seja plena. Não sei se já observaram que a nossa tristeza, o ressentimento, ou mesmo a incapacidade de perdão, se deve exatamente à nossa incapacidade de amar. Quem ama é capaz de perdoar. Quem ama não é triste jamais. Mesmo no meio do sofrimento, como diz São Paulo, eu transporto de alegria, porque o amor é que dá força e grandeza ao coração. Destes nossos poetas da língua portuguesa lembrava que realmente o homem só é pequeno quando o seu coração é pequeno, quando o amor é pequeno. Aí sim ele realmente é pequeno. Que a grandeza do homem se mede exatamente pelo seu amor. A alegria que ele nos dá. Por que o homem é triste porque não ama? Por que o homem é triste porque ama insuficientemente? Por que o homem é triste que, na verdade, o amor é apenas um enfeite e não é a vida da vida? Aliás, é outra palavra de São João. O amor é a vida do coração. O coração que não ama está morto. Está morto. E é por isso que é necessário, para que nós sejamos realmente cristãos, em toda a sua plenitude, crescer no amor a cada instante da nossa vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes ele já havia dito que era necessário que nós o amemos como amamos a Deus. E é por isso que São João também nos lembra que aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê é mentiroso. É mentiroso. É preciso amar a Deus para amar o irmão. Mas sem amar o irmão, na verdade, nós não mostramos que realmente amamos a Deus, porque amar a Deus é amar os irmãos. Todos nós sabemos e nossos velhos alcoólicos diziam: e que meus filhos beijam minha boca adoça.
quer dizer, não há melhor maneira de conquistar os pais do que amar os seus filhos. Como que eu posso conquistar ou agradar a Deus se eu não amo os meus irmãos, que afinal são filhos dele, pelos quais ele mandou seu próprio filho morrer na cruz e assim lavar toda a iniquidade dos homens com seu sangue? Eu já há pouco devo ter contado aqui aquilo que a mim me surpreendeu tanto, é da conversão do doutor Nathanson. Quer dizer, é incrível, porque na verdade era um homem frio, consciente do que estava fazendo. Quer dizer, de repente ele acordou. Quando ele viu, quando ele começou a considerar os abortos que ele havia feito, aquele grito silencioso é horrível. É mais um grito da sua consciência do que um grito daquela criança que está sendo assassinada no seio da mãe. Ele matou 5.000 crianças. Eu diria, esse homem já não tem nem um pequeno vestígio de consciência. É um homem frio, calculista, ganhou uma fortuna imensa com seus abortos diretos e com os abortos da sua clínica, aos 70.000. 35 numa, 35 na outra. De repente esse homem começa a sentir mal. A sentir-se mal, exato, é isto. E ele, esse choque da sua consciência o vai levando pouco a pouco até não só deixar o crime como ele já havia deixado, mas simplesmente voltar-se para aquele que disse: a maior prova de amor é dar a vida. Tirar a vida é a maior expressão do ódio, a maior prova de amor é dar a vida. E eles se deixa batizar agora pelo cardeal de Nova York. Entrou na igreja católica, aquela igreja que é cujo Deus é amor e cuja vida cristã se reduz exatamente a amar o próximo como Jesus amou. Aqui então entendemos uma outra coisa. Eu disse que é amar como o cristão deve amar, é amar com o coração de Deus. Porque amar com o coração simplesmente humano não nos leva muito longe, não. Se eu amo apenas por aquilo que eu vejo, se eu amo apenas por aquilo que eu sinto, de repente eu acabo descobrindo que o amor é vizinho do ódio. E a gente acaba odiando com tanta força, com quanta força amou antes. Se nós ficamos apenas nas limitações do coração humano, nós passamos perfeitamente da vida à morte com maior facilidade. Ora, quando amamos com o coração de Deus, não só o nosso amor é excitado, porque Deus é amor, mas o nosso amor atinge uma grandeza que não é possível ao coração humano. Eu penso, por exemplo, no São Vicente de Paulo. Eu penso num São Maximiano Maria Kolbe, dando a sua vida por um companheiro e campos de concentração. Eu penso, por exemplo, numa irmã Dulce, que renunciou absolutamente a tudo. Era uma... Ou estar com ela, ou ouvir, como nós ouvimos pela televisão, é alguma coisa de encantador, alguma coisa que não só nos fascinava, mas nos humilhava, porque, meu Deus, como é possível amar tanto e eu não amo quase nada? Quando eu penso não amar Teresa de Calcutá, essas pessoas, pelo amor, é bom se veja, diga-me claro, elas não conseguiriam amar tanto se não amassem com o coração de Deus, porque no coração humano não cabe tanto amor. E é por isso que realmente o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado no coração do homem. Sem o Espírito Santo, não se explica a caridade cristã. Sem o Espírito Santo, a igreja, afinal, acaba tendo uma sociedade filantrópica, foram tantas que é filantrópica porque começa amando primeiro um homem que é ela mesma. Na verdade, o cristianismo não é isto não. Eu estou em último lugar. Se eu quiser ter o primeiro, eu digo ser o servo de todos.
Deus está a serviço absolutamente de toda a miséria humana. Aí sim eu sou. Então eu entendo porque São Vicente de Paulo dizia que eu preciso pedir perdão ao pobre por estar ajudando. Porque quando eu ajudo alguém, eu humilho alguém, eu o ponho por baixo de mim, a não ser que eu seja capaz de amá-lo com o coração de Deus. Amá-lo como um Cristo que não só derrama seu sangue por todos nós, mas é capaz de dizer ao Pai: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Deus irmãos, que parem na primeira leitura o que acontece. Sombero está falando de Jesus àquele povo pagão. Pagão. Não tem nenhum conhecimento que os judeus têm, um conhecimento que leva à expectativa do Salvador que chega. Não, eles não sabem nada. Paganismo, aquelas religiões todas soturnas, esmigalhantes, pesadas, terrorizantes. Não, ele está falando aquela gente e revela a eles que Jesus, que Deus é amor, que Deus mandou seu Filho. E o que acontece? Eles se abrem à graça que está presente e o Espírito Santo desce sobre eles. E aqui a gente queria dizer que coisa estranha, mas eles não foram nem batizados e recebem o Espírito Santo. Exatamente. Aliás, a igreja sempre disse que uma pessoa pode vestir a graça de Deus só pela esperança e pela expectativa pessoal da graça que vem pelo batismo. Eu me lembro de um momento da perseguição na igreja primitiva, em que alguns torturadores eram ex-cristãos. Então, para poder levar o cristão à apostasia, eles simplesmente impediram que esses cristãos fossem batizados. Eles não queriam contar com ninguém. Eles diziam, se ele morrer como não batizado, ele se fere. Então, para ele perder-se dessa maneira, ou perder-se ao constatando, é a mesma coisa. E, de qualquer maneira, ganhamos um aliado. E, na verdade, eles iam respondendo a esse argumento de força, nem nós seríamos batizados com nosso sangue. Nós seríamos batizados com o nosso desejo. Quer dizer, o desejo e o sangue trazem aquela graça que eles não puderam receber pelo batismo. Aqui o que aconteceu, o Espírito Santo desce sobre todos. Isso mostra como mesmo uma pessoa que não é dos nossos pode salvar, e acaba sendo dos nossos, se ele tem e ela, a sua consciência, está pronto a tudo para realizar a vontade de Deus. Depois sim, São Pedro agora os batiza. Muito bem, mas antes de receber o Espírito Santo, por que isso? Porque Deus não quer que o coração humano, por qualquer razão, viva sem o amor. E não um amor qualquer, mas o próprio amor de Deus, que é o Espírito Santo. Olhe, eu estou apenas sugerindo algumas pistas de reflexão. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a abrir o nosso coração ao amor. Estamos tristes, não amamos o nosso amor em crise. Na nossa família quase não se pode respirar. Cuidado, o amor está rateando. E quando rateia de repente, pode tudo parar. Quando no meu trabalho as coisas não vão bem, nós não amamos suficientemente uns aos outros e aquilo que estamos fazendo. Na nossa igreja há muita incompreensão. Ainda não chegamos a aprender a lição de Cristo que nos diz: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Aquela oração, se nós fazíamos tanto. Jesus, nosso humilde coração, fazer meu coração semelhante ao vosso, não se trata apenas de mansidão e da humildade, mas da capacidade de amor que Jesus se quer dela e que ele gostaria de ver realizado
o coração de cada um de nós.